Celebramos, caríssimos irmãos, hoje uma grandiosa solenidade em honra da mais glorificada de todas as criaturas de Deus. Quanto à sua natureza, ela é um ser humano, corpo e alma. Portanto, inferior em grau de perfeição natural aos anjos, que são espíritos puros, não tendo carne, não tendo corpo. Entretanto, de tal maneira nosso Senhor acumulou de luzes e graças e bênçãos grandiosas. E a elas ela correspondeu de maneira admirável e singular. Ela se tornou a mais elevada de todas as criaturas, não na natureza, porque é ser humano menos que os anjos, mas na glória. Na glória e nas graças que recebeu. Ela é a nova Eva. A primeira Eva nos gerou para o pecado. A nova Eva nos gera para a graça em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Deus, feito homem para nos salvar. Todo ser humano, descendente de Adão que pecou, herda o pecado original. Traz então a inclinação para o mal, em decorrência da presença desse pecado original. E durante toda a vida deve fazer uma guerra forte, uma luta determinada para conseguir vencer. Mas ela foi concebida sem pecado. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, a menina Bernadette, hoje a grande Santa Bernadette Soubirous, cujo corpo está intacto lá em Nevers, 18 vezes. Em uma das primeiras aparições, já ela mandava recado aos padres, aos sacerdotes, e queria que se construísse uma igreja em sua honra, ali onde ela aparecia a Bernadette. E Bernadette cumpriu imediatamente a missão que Nossa Senhora lhe confiou. E disse, havia alguns padres na paróquia, o principal, que era o pároco, os outros eram vigários, não é? O pároco, Padre P. Ramalho, foi quem ela procurou, por ser a maior autoridade da igreja em Lourdes, naturalmente. A senhora que me aparece na gruta manda dizer-vos que quer que se construa uma igreja em sua honra.
Redargui, então, o padre Pé Ramalho: diga a ela que diga quem é, porque eu não sei quem é que está lhe aparecendo. A essa altura, naturalmente, todos desconfiavam que era Nossa Senhora. Mas, como ela não tinha dito, ficava suspensa essa interrogação. E Bernadette trouxe a resposta do padre a ela, que ouviu calada. Ouviu calada. Porque a resposta que ela deveria dar, pela vontade de Deus, era uma resposta grandiosa a respeito dela própria. Aquela que tinha sido concebida sem pecado. Não tinha herdado o pecado de Adão, e por isso não tinha nenhuma inclinação para o mal. Desse modo, ela a princípio calou, mandou outras vezes esse mesmo recado, até que um dia o padre Pé Ramalho disse a Bernadette: menina, não volte mais cá sem saber a resposta dela, quem ela é. Então Bernadette saiu determinada a obter, custasse o que custasse, da aparição, a resposta a esta pergunta do padre Pé Ramalho. E assim, na aparição seguinte, com toda a educação, com toda a distinção, ela pergunta: a senhora pode fazer a cortesia de me dizer quem é? Nossa Senhora não respondeu. A Bernadette não queria voltar sem a resposta. E pergunta pela segunda vez: a senhora pode fazer a cortesia de me dizer quem é? E assim, se não me falha a memória, 4 vezes Bernadette perguntou. Só depois da 4ª vez é que Nossa Senhora responde de maneira admirável, emocionante, podemos dizer: como ela tinha sido concebida sem pecado por um milagre de Deus, que a escolheu para ser sua mãe aqui na terra. Então, ela devia a Deus esse dom extraordinário. Então, na primeira parte da resposta, ela indica como ela era agradecida por aquele dom enorme de Deus. Ela abre os braços, olhando para cima, e diz: eu sou
vai agora dizer quem é. Grande demais, e ela é humilde. Abaixa a cabeça e responde: a Imaculada Conceição. Esta maneira de chamar Nossa Senhora nunca tinha sido utilizada. Terminada a aparição, Bernadette sai correndo quanto pode. Ela que era fraquinha, asmática, quanto pode ir para a casa do padre Peiramalho para lhe responder o que Nossa Senhora tinha dito. E ao chegar à casa do padre Peiramalho, bate na porta, o padre abre, ela faz: Imaculada Conceição. Que ela vinha repetindo: Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, até chegar à casa do padre. O padre viu a resposta maravilhosa, mas foi dita tão tempestivamente. Disse: o que é, menina? Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Eis aí a quem nós honramos hoje, aqui, meus amados irmãos. Mais uma vez, nesta igreja de Nossa Senhora da Fé e do Rosário. A Imaculada Conceição, que viveria uma vida pobre, embora descendente de reis, descendente do rei Davi, podia ser rainha na terra, mas ela é rainha plena. Cresceu, toda pura, cresceu sem ter cometido nenhum pecado, por menor que seja, nenhum pecado. Grande número de pessoas ao longo da história acha que Nossa Senhora nasceu em Jerusalém, numa casa bem juntinho da piscina de Betesda. Hoje o lugar em que Nossa Senhora nasceu é uma igreja de Santana, que fica bem pertinho de Betesda. Outros acham que ela nasceu em 2 outros lugares lá para o norte da Galileia, onde a família, embora judaica, judeus, morava. Não eram galileus de origem, mas moravam na Galileia. Santana, São Joaquim e Nossa Senhora. É tradição que ela passou os primeiros anos pequena no templo, numa dependência cuidada por senhoras piedosas, educadoras de meninas.
Aos 14 anos, conforme o costume da época, ela foi dada em casamento a São José. Era um carpinteiro. Era um carpinteiro. Pobre, portanto, também. Como era virgem e queria permanecer virgem, ela propõe ao pretendente viverem os dois como dois irmãos. Outros menores do que eles dois, embora santos, principalmente na Idade Média, se casaram com esse propósito. Viverem como dois irmãos, na mesma casa, esposo e esposa, porém, sem nenhuma convivência marital. E estando ainda Nossa Senhora se casar, ainda noiva de São José, aparece o arcanjo São Gabriel, propondo a ela que ela seria a mãe de Deus, que ia tomar o corpo humano na terra para nos salvar, Jesus. Jesus é Deus que se fez homem, não é? Ela apenas tira uma dúvida com o anjo. Como isso se dará se eu não conheço o varão? O incesto é ida marital. Claro que era apenas noiva ainda, mas se houvesse o propósito de viver os dois como marido e mulher, ela não precisava fazer aquela pergunta, daqui a pouquinho estavam casados e podia nascer o menino. Como se dará isso se eu não conheço o varão? O Espírito Santo descerá sobre vós e o poder do Altíssimo os cobrirá com o seu poder. Ela compreendeu que continuaria virgem. E assim, entre as maravilhas que nós sabemos de Nossa Senhora, sabemos que ela é mãe e virgem. Virgem antes do parto, virgem na hora do parto, virgem depois do parto. Do começo da história de Nossa Senhora, quando ela foi concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, temos uma soleníssima festa, não é? No dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição. Depois, Nosso Senhor manda o arcanjo São Gabriel anunciar que ela seria a mãe de Deus. E assim Nossa Senhora, por um milagre de Deus, sem nenhuma contribuição masculina, dá de seu sangue, de seu corpo, elementos para a formação daquela criança que habitará no seu seio 9 meses e nascerá dela em Belém, como nós sabemos, não é? Quando Nossa Senhora
concebeu Jesus Cristo, o que aconteceu? Ela forneceu de seu corpo os elementos físicos para aquele menino que seria nosso Salvador na cruz, Jesus. Pois bem, hoje celebramos o contrário. Embora harmonicamente consonante as duas celebrações, no fim da vida terrena de Nossa Senhora, assim como ela deu de sua carne para formar o corpo de Jesus, assim nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, toma este corpo no fim da vida dela na terra para levá-lo para o céu glorificado. Primeiro ela viu o corpo físico de Jesus. Depois ele dá o corpo glorioso, não é? Que Nossa Senhora ficou logo depois que deixou este mundo. Teria morrido? Você sabe quando Nossa Senhora estava para morrer, Deus revelou a todos os seus apóstolos que a mãe de Jesus ia morrer. Estavam espalhados pelo mundo afora, pregando, como Nosso Senhor mandou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Vieram todos. Entretanto, por dificuldades da viagem, um deles atrasou. Foi São Tomé, que estava na Índia, na ocasião. Estava na Índia. No caminho, porém, quando Nossa Senhora deixou este mundo, ele viu Nossa Senhora subindo ao céu. E nessa aparição, ela deu um cinto a ele. Um cinto para lhe dar a graça máxima da castidade. Este milagre ocorreu também com Santo Tomás de Aquino, nós sabemos, não é? Depois de vencer uma tentação contra a castidade de uma mulher pecadora, junto ao santo, um anjo lhe trouxe também um cinto. Ele deixou, colocou na cintura, com o qual ele viveu o resto da vida. Quando São Tomé chegou, Nossa Senhora estava sepultada. Por isso e outras razões, muitos creem que de fato ela morreu, inclusive porque seu filho morreu, ela quis ser igual a ele, morrendo também. Outros acham que não, que ela só fez passar como se fosse por um sono e depois levada ao céu, onde está gloriosa, com seu corpo ressuscitado, com aquelas características que nós conhecemos do corpo ressuscitado para o céu, que é chamado corpo glorioso, que todos os que moram no céu e que vão morar até o fim do mundo, todos retomarão no fim do mundo, no juízo final, os seus corpos para ir para o céu gloriosos, isto é, com aquelas características: claridade, agilidade, impassibilidade,
Esqueci-me da quarta. Sutileza. É isso que nós celebramos hoje. A Assunção. A subida dela ao céu, onde está em corpo e alma. Só o corpo de Jesus, não é? Que ressuscitou, depois de sepultado, e o corpo de Nossa Senhora estão no céu. Os outros santos, por maiores que tenham sido, grandiosos alguns, impressionantemente grandes, seus corpos estão na terra. Alguns, o corpo está perfeito, sem se corromper, não é? Como o corpo de Santa Bernadette, a quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, o corpo de Santa Catarina Labouré, a quem Nossa Senhora apareceu e deu a medalha milagrosa. O corpo de São Pio X, Papa, do começo do século XX, mas está na Terra. Outros, até o corpo se corrompeu, não é? Deus permitiu que o corpo se corrompesse. Às vezes ficam os ossos, que operam milagres, como aconteceu com Santa Filomena, aquela menina que foi morta em Roma pela fé católica e que tem feito muitos milagres. Grande devoção tinha ela, São João Maria Vianney. É por esse motivo que a igreja celebra com tanta honra essa festa. Em 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Na verdade, Nossa Senhora é celebrada várias vezes, não é? Várias vezes. Seu nascimento, em 8 de setembro. A cerimônia da purificação em 2 de fevereiro, etc. Além das festas nascidas de aparições de Nossa Senhora, como em Guadalupe, ou de outros milagres, como aconteceu ela tirar a casa onde ela viveu em Nazaré, com Jesus e São José, voando até a Itália, onde está, em Loreto. Está lá a casa de lá de Nazaré. E foram feitos estudos, não é? Está em Loreto. Estudos no local, comparando o material da base da casa e o material de lá. Inclusive porque era uma casinha pobre, com apenas 3 paredes externas. A última é o fundo do barranco. Então, quando veio a casa, veio assim, com 3 paredes, mas os medievais fizeram uma 4ª parede com tijolo italiano. Você pode ver a diferença do material usado na parede do fundo, que está lá, na casa de Loreto. Então, meus irmãos, nós celebramos essa festa hoje. Celebremos bem. Celebremos santamente. É até interessante que é um dia em que Nossa Senhora nos convida a rezar mais. A rezar mais. Alguns aqui aí devem conhecer
aquela devoção dos 5 rosários do dia de hoje. Quem rezar 5 rosários hoje em uma intenção alcança essa graça. É uma devoção que existe. Que existe. E eu, querendo rezar os 5 rosários, em geral, só rezo 2 ou 3 por dia. Querendo rezar 5 rosários hoje, perguntei a Nossa Senhora que graça era que eu deveria pedir. Me veio a conversão de uma pessoa. Então, determinada pessoa conhecida minha. Então, eu estou rezando na intenção da conversão dessa pessoa. Espero que Nossa Senhora me alcance. E se ela quiser ser mais ampla na sua generosidade, me dando não uma, mais 2, também que ela me dê a graça de se salvar uma outra pessoa que teve uma morte horrível. Mas em 1 minutinho, Deus pode conseguir o arrependimento, não é? Então essa pessoa é uma pessoa também que me preocupa, já morreu já há vários anos, uma morte horrível, muito feia mesmo, de pecado. Mas Deus tudo pode. Fico feliz de vir, meu povo, hoje, dia de trabalho, vir à Santa Missa. Aqueles que queriam se confessaram. Se alguém quiser mais, depois da Santa Missa, se eu estiver vivo, vou continuar atendendo a confissão. E o nosso diácono Lourenço pode dar a comunhão depois a todos que quiserem, que tiverem confessado depois da missa. E que tiverem, se confessarem por uma precisão maior, naturalmente. Quem só tem na consciência seguramente pecado venial, pode comungar, todo arrependido. E a comunhão pode ajudar a purificar. Mas se há o pecado mortal, é indispensável a confissão. Embora possa a pessoa confessar só o pecado venial, é claro, mas o pecado mortal, é indispensável arrependimento e confissão para poder comungar. Fica meu conselho aos que puderem rezar 5 rosários hoje, inclusive pela própria conversão. Pela própria conversão. A verdade é que se confessa, mas a gente sabe às vezes que a pessoa se confessa sem aquele preparo adequado. E o resultado é que às vezes se confessa e depois da confissão volta a fazer as mesmas misérias. As mesmas misérias. Que Deus nos livre disso, nos faça muito puros, muito honestos, muito amigos da oração, para podermos ir para o céu.